chamar aqui o nosso convidado, o Hélio Doyle, que está conosco aqui. Hélio Doyle, boa noite para você. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite, estar com a gente aqui no Noite Brasil. Boa noite, Thalita. Boa noite, Leandro. Bom aí te ver de volta. Que bom, Hélio. Bom te ver de volta também. Muito obrigado. Né, de volta. É a dupla, senão. A dupla. A gente tem um contrato, quando contrata um, tem que contratar o outro. Não tem... tá certo. É que nem Lennon e McCartney. Não tem voo solo aqui, não. Tá bom. Hélio, bom demais te ver. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você sabe que nós temos aí 30 minutinhos de conversa, porque essa é a estrutura aqui do Noite Brasil. Depois a Thalita tem mais uma hora e meia com entrevistados da área de cultura, o programa Cultura Brasileira começa em seguida. Então, Hélio, eu queria começar te perguntando a você. Você já foi candidato, inclusive, quando eu te conheci, assisti candidato a deputado pelo PDT. E você 86. Isso, pelo PDT, isso. E assim, a gente está vendo aí a demissão do Lupe, né? Está saindo o Carlos Lupe do Ministério da Previdência, porque se tornou insustentável a presença dele no governo, porque o governo tem uma narrativa de que, assim que soube, botou a polícia atrás e foi salvar a classe trabalhadora. E a narrativa do Carlos Lupe, ela se contrapõe a isso, porque ele sabia desde 2023 e nada fez para o que estava acontecendo. E eu te pergunto duas coisas. Primeiro é o seguinte, na sua opinião, o governo consegue consolidar essa narrativa de que não teve nada a ver com isso, e assim que soube, botou a polícia em cima e resolveu? E se a saída do Lupe, do ponto de vista político-eleitoral, levando talvez o PDT para a oposição, ou pelo menos a não alinhamento com o PT, poderá viabilizar de novo uma campanha do PDT com o Ciro Gomes? Bom, Leandro, eu acho primeiro o seguinte, o Lupe já deveria ter pedido demissão assim que estourou o escândalo, independentemente de qualquer coisa, na minha opinião. Eu tenho uma opinião de que, quando surge uma suspeita, surge um ruído, surge um problema maior, os próprios ministros deveriam pedir demissão para não promover o desgaste do governo, como aconteceu. O governo Lula sangrou aí esse problema durante, acho que uma semana, mais ou menos, né? Ficou todo esse tempo, era mais fácil, olha, eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso, mas eu vou pedir demissão, porque realmente, vamos dizer assim, já que vocês estavam falando de igreja, eu pequei por omissão. Lula pecou, no mínimo, por omissão. Né? Agora, o que eu acho é o seguinte, esse escândalo ele vem do governo Temer. Ele começou lá no governo Temer e foi crescendo ao longo dos anos. Passou incólume pelo governo Bolsonaro, chegou no governo Lula e não foi combatido convenientemente no governo Lula até agora. Então, é óbvio que há um erro grave, tanto por parte do INSS quanto por parte do Ministério do Trabalho. No mínimo, Leandro, eu não posso julgar, mas no mínimo por omissão, no mínimo por a coisa estar acontecendo ali e não fazer nada. Porque desculpe, mas não tenho a menor dúvida de que o Lupe sabia que aquilo estava acontecendo. É impossível o ministro do Trabalho não saber que aquilo estava acontecendo quando já havia investigação há algum tempo, quando a CGU já tinha entrado no problema. Quer dizer, essa alegação, ou a alegação de que as coisas são lentas, também não funciona. Então, eu acho que tem esse problema. O PDT, eu não acredito que ele vá para a oposição. Eu acho que essa saída foi negociada, como você mesmo falou antes. Né? Pediu demissão. Isso aí foi um acerto, foi um acordo. Foi um acordo, olha, você fala que pediu demissão, não dá para você continuar, mas garante aí o PDT vai continuar com a gente, que o PDT vem com aquelas bravatas de abandonar o governo e tal, o PDT vai passar para a composição. Agora, um risco de um Ciro Gomes querer aparecer, querer ser candidato, e, obviamente, beneficiando as forças de direita, é real, eu acho que existe. Né? Eu, felizmente, Leandro, quando eu fui do PDT, em 85, que acho que eu entrei, 85, 86, que eu entrei no PDT,
Eu acho que o Hélio. Estou sozinho, Thalita, no litoral de Copacabana. Ele caiu, acho que a câmera dele. Eu acho que ele deve ter batido na câmera, e aí. Nem eu faço, que às vezes derruba alguma coisa. Isso, aí. Vou até falar para ele que se ele quiser sair e entrar novamente. Enquanto isso, fala para a gente quanto está a audiência, que eu não estou conseguindo ver, e fala aí. Nós estávamos com 1.000 simultâneos, agora caiu um pouco. Nós estamos com 870 simultâneos agora. E aí, quero então aproveitar, inclusive, para falar, para quem está chegando aqui, gente, não esquecer de curtir, compartilhar a live, se inscrever no Farol Brasil também, nos 2 canais do Farol Brasil, que tem um canal só de cortes e o oficial, para poder acompanhar aí a nossa programação. Hélio voltou. Vou colocar ele aqui novamente. Pois é, caiu aqui de repente. Tranquilo, estamos de volta. Você estava falando. A concluir o pensamento, Leandro? Não, você estava falando. Na época que você era do PDT, aí você. Né, era caiu. Brizola, não era Lupe. Eu acho que tem uma diferença brutal entre Leonel Brizola e Carlos Lupe, né? Então, era uma outra liderança e, portanto, uma outra estrutura de pensamento do partido. Outra cabeça, né? O Brizola era inúmeras vezes mais preparado, mais consciente da questão nacional, dos problemas, do que Carlos Lupe, né? Eu ouvi uma vez uma história, não sei dizer se ela é verdadeira, mas assim, de que o Brizola descobriu o Carlos Lupe, porque o Carlos Lupe era jornaleiro, tinha uma banca de jornais ali em Copacabana, não é isso? E que aí o Lupe guardava os jornais, antigamente os jornais, para quem não sabe, os jornais de fora do estado que você morava, eles chegavam mais tarde, o Lupe guardava para ele os jornais de fora, 0 Hora de Porto Alegre, Estadão, Folha, chegavam mais tarde. Eu, por exemplo, em Salvador, os jornais que eu queria ler, eles chegavam 4 horas da tarde, Jornal do Brasil, Folha e tal. E aí ele ficou amigo do Lupe e tal, e o Lupe era jornaleiro, era dono da banca e tal, e ele levou o Lupe para o PDT. Né? E ficaram amigos, e o Lupe teve uma ascensão dentro do partido. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Quer dizer, eu fiquei pouco tempo no PDT nessa época, mas o que aconteceu? O Brizola tinha um defeito. O Brizola não deixava que alguém crescesse. Você vê quantos nomes do PDT surgiram, cresceram e depois caíram fora. Né? Tem vários nomes desse tipo. Ele tinha esse defeito. Quando ele morreu, o Lupe ascendeu. Né? Eu não sei se o Lupe teria ascendido da maneira como ascendeu com o Brizola vivo, mas ele ascendeu no vácuo, né? No vácuo que o Brizola deixou. Não havia mais um Darcy Ribeiro no PDT, não havia um Roberto Saturnino. Né? Você lembra, até César Maia foi do PDT. Sim, né? sim, quadro importante do PDT. O PDT já teve bons quadros que foram saindo, foram deixando o partido. Aí entrou esse garotinho e tal, coisa que a pessoa degringolar, né? Quem crescia ali acabava caindo. Mas sabe que gente boa e gente não tão boa. Tá? Essa é uma acusação que às vezes se faz ao Lula também, de que, na verdade, ele nunca. O estado de coisas em que está o PT hoje se deve um pouco pelo fato do Lula nunca ter deixado ninguém crescer de verdade. Então, hoje ele é a super liderança, é um cérebro enorme com um corpo pequeno, mirrado, porque não tem ninguém para sucedê-lo do ponto de vista de liderança. Tal. Acho que um pouco isso também no PT, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma. Eu não gosto de usar o termo, tá? Mas era muito usado em relação ao Brizola, que era o caudilho, né? Isso, caudilismo. Era o caudilho. É um termo latino-americano, um pouco depreciativo, mas também tem esse lado não depreciativo, que é o seguinte: é o líder absoluto. E o líder absoluto não deixa que ninguém cresça perto dele, né? Até pela força que ele tem. Eu acho que os dois têm essa semelhança, tanto Lula e Brizola. Não apareceu ninguém, né? Acho que quem chegou mais perto, Leandro, foi o Zé Dirceu antes do Mensalão. Isso, né? Isso. Foi o Zé Dirceu antes do Mensalão, quem chegou mais perto de ser uma liderança efetiva do PT, um sucessor, vamos dizer assim.
Isso. Depois disso, você vê que não teve mais ninguém. E você acha, Hélio, de que isso vai ser um problema depois da eleição de 2026, Lula ganhando ou não? Ou seja, quando Lula não estiver mais no páreo, né, não estiver mais em condições, tanto de saúde quanto de idade, como política de ser candidato depois de 2026, você acha que isso pode, de certa forma, provocar a solvência do PT? Eu acho que já é um problema agora, caso o Lula não tenha condições de disputar a eleição. Já é um problema, porque toda vez que a gente fala que o Lula pode não disputar a eleição, ele disse que vai disputar. Mas toda Sim. vez que se fala que ele não pode disputar, mas aí quem? Quem? Fica aquele, né? Quem é que seria? Quem é que poderia disputar em condições de derrotar a direita, ou derrotar a extrema-direita? Então já é um problema. Para 2030, nós temos dois cenários. O cenário do Lula sendo candidato e ganhando, eu acho que vai ser mais do que necessário que se crie novas lideranças no PT, porque se não surgirem no PT, vão surgir fora dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu não estou entrando no mérito, tá, Leandro? Assim, exemplos de personalidade, então, assim, João Campos, por exemplo. Né? O João Campos está crescendo internamente em Pernambuco, mas pode vir a ganhar uma projeção nacional, porque ele agora, nesse mês de maio, ele vai ser eleito presidente do PSB. Isso. Então, ele vai ganhar uma projeção nacional, vai começar a circular mais pelo país, né, respaldado pela presidência do PSB. Ele pode vir a ser candidato a governador no ano que vem. Ele é um prefeito em meio de mandato, né? Ele pode ser candidato a governador se quiser. Então, assim, se não surgir no PT, pode surgir em outros partidos, em outras forças. Não há também muitos nomes em potencial, não. Não é de esquerda, mas uma pessoa, um candidato possível candidato que vem crescendo, Eduardo Paes, não é de esquerda. Né? Mas vem na onda da frente, né? Vamos dizer assim, da frente ampla. Eu acho que tem que surgir, O PT tem que se renovar, o PT tem que mudar, o PT tem que ganhar outros contornos, outras caras, não dá mais para continuar sendo o que ele é hoje. Né? Então, Lula ganhando a eleição, perdendo, aí eu já tenho uma outra opinião, sabe, Leandro? Eu acho que se perder a eleição, se for para bolsonarista, se for para o Tarcísio, eu acho que vai ser um Trump no Brasil. Vão fechar, vão perseguir. Lá não vão ser os imigrantes, vai ser a esquerda. Aqui vai ser a esquerda. Lá são os imigrantes, aqui vai ser a esquerda. Vai ter perseguição, vai ter prisão, vai ser fascismo. Eu tenho essa convicção, vai ser fascismo. A direita está se preparando não para exercer um governo, vamos chamar assim, democrático-liberal. A direita está se preparando, tanto é que o candidato favorito dela e dos meios do agronegócio, do mercado de capitais, mercado financeiro, é o Tarcísio, né, fascista. Tarcísio é um fascista enrustido, né, assim, que disfarça. Simulado. Dissimulado, boa palavra, melhor do que a minha. Então, eu acho que se essa direita ganha, nós vamos ter um processo de fascistização do país que talvez a esquerda seja esmagada, já não está em boa situação. E de desmonte do Estado, e de desmonte absoluto do Estado, né? Total. Intervenção no Supremo Tribunal Federal, privatização do Banco do Brasil, privatização do BNDES, desmonte total. O programa da direita que nós chamamos de ultraliberal, vai ser implantado, não tenha dúvida, porque eles já vão ganhar a maioria no Congresso. Isso dificilmente haverá uma reversão. Pode haver uma melhor correlação de forças, mas não haverá uma reversão nesse sentido. Dificilmente acontecerá. Então já vai ter o poder do Congresso. Se ganhar a presidência da República, aí é terra arrasada. Você sabe que muitos analistas no campo progressista, né, e na mídia progressista e tal, acusam a nós outros,
de esquerda, comunistas, radicais e tal, de que as nossas críticas ao governo terão esse condão de trazer a extrema-direita ao poder. Você acha mesmo, Hélio, que é a crítica ao governo, mesmo sendo feita pela esquerda, a crítica com argumentos racionais que são feitos a atos e ações do governo, poderão contribuir para trazer a extrema-direita ao poder? Leandro, eu digo que, claro que não. Eu acho que esse é um pensamento totalmente equivocado, porque você confunde a crítica, o método da crítica. A crítica que se faz à esquerda ao governo não é igual à crítica que se faz à direita. A crítica à direita tem um outro conteúdo, tem uma outra fundamentação, tem até um outro estilo. Tem um outro estilo. A esquerda tem que aprender que a crítica e a autocrítica fazem parte do processo. Né? Então, você, aqui no Brasil, como tudo no Brasil é distorcido, o sistema político é distorcido, o sistema eleitoral. E eu estou falando em relação às democracias liberais, não estou falando em relação ao sistema. Dentro de uma democracia liberal, como existe na Europa, como existia nos Estados Unidos, vamos dizer assim, nos países latino-americanos que imitaram o modelo americano, ou um pouco semipresidencialismo, liberal, democracia liberal, a nossa é totalmente distorcida. A nossa é totalmente distorcida. Os partidos não são partidos, os partidos são negócios, não há acordo para fazer governo, há um jogo de toma lá da cá, de interesses, circula uma corrupção volumosa. Então, o que eu acho é o seguinte, dentro de todas essas distorções está essa que você colocou, de que a esquerda não pode criticar um governo de esquerda. Claro que pode. A gente tem que entender o seguinte, uma coisa é o governo. O governo é um governo de coalizão, uma coalizão muito mal feita, porque ela não tem programa, Leandro, vou fazer um parênteses rápido. Na Alemanha agora houve uma... Já está... breve, próximos dias, o democrata cristão assume o governo da Alemanha. Houve um acordo entre os partidos democrata cristãos de direita com o Partido Social Democrata, que vamos dizer que seja de centro-esquerda, né? e que são adversários tradicionais da Alemanha. Eles fizeram um acordo numa negociação que demorou 2 meses e que resultou num documento de 144 páginas, dizendo como eles vão governar, como vai ser o governo. Eles fizeram um acordo em torno disso para poder governar. Na próxima eleição, eles vão estar separados de novo. O SPD vai estar disputando, a CDU, CSU vão estar disputando, mas eles sabem como vão governar. Aqui no Brasil não há um programa de coalizão para dizer, olha, o governo vai nesse rumo. O governo tem que ir para um rumo de acordo com o que ele consegue formar de coalizão. Mas os partidos de esquerda não têm que se submeter a esse governo. Eles têm que ser críticos e pressionar pela esquerda. Os partidos de direita pressionam pela direita, os de esquerda pressionam pela esquerda, cada um com os seus meios. A direita tem meios parlamentares, que ela tem maioria no Congresso, ela tem poder econômico, ela tem o apoio do mercado financeiro, do agronegócio, de setores do capital. O que a esquerda tem? O poder das massas, o poder do povo, que ela não usa, né? Que ela não está usando para pressionar pela esquerda. Então, o que você tem? Você tem um governo de coalizão que tende para a direita. Apesar de medidas positivas, medidas de avanços sociais, temos que reconhecer tudo isso, e muito boas intenções, mas ele atende mais à direita do que à esquerda, né, em grande parte das questões, até pela omissão em relação a algumas coisas. Então, eu entendo esse quadro, tá? Eu não estou sectarizando para dizer que absurdo o governo... Não, eu entendo a correlação de forças. Só que eu acho que é uma coalizão mal feita, uma coalizão que não é feita. Você tem um partido que fala contra o governo, vota contra o governo e tem 3 ministros, tem não sei quantos ministros. Isso Verdade. Não existe em lugar nenhum do mundo, Leandro. Em lugar nenhum do mundo existe isso. Por isso que eu falo das distorções da nossa democracia liberal.
São distorções demais, isso não existe. Agora, começou errado, vai ser difícil consertar até o fim. Mas, para responder sua pergunta, eu acho que a direita tem que criticar. A questão é como critica, que meios que usa para criticar, né? Com que linguagem critica. Isso eu acho importante, porque a crítica é construtiva. Né? A crítica é construtiva. Eu estou vendo uma opção de erros no governo, e eu acho que eu tenho o direito de criticar. Mas na próxima eleição eu estou votando nesse governo. E eu não acho que ninguém da direita vai se impressionar porque eu ou você ou a esquerda vão criticar o governo, entendeu? Eles não vão levar a gente em conta, não. Não vai ser a gente que vai fazer eles votarem, não. Vem cá, deixa eu esperar aqui os minutos finais, aproveitar os minutos finais aqui, porque eu queria te perguntar. Bom, o Hélio Doyle, além de ser um analista político, além de ser um sujeito que tem uma visão muito clara sobre a política, com enorme experiência com a política brasileira, principalmente em Brasília, ele é jornalista e tem assim, uma enorme experiência com comunicação. Foi presidente da EBC por um curto período no governo Lula e foi demitido desgraçadamente por dar o seu apoio à luta dos palestinos. Uma coisa muito, muito bizonha, né? Retuitou, né? Repostou um tweet de uma charge do Latuf em apoio ao povo palestino contra o genocídio, condenando Israel a esse Estado genocida, e foi demitido do governo sob essa alegação que é uma pataquada, uma das últimas pataquadas que Paulo Pimenta fez lá na comunicação. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, né, você já tem uma análise sua, se debruçou sobre o que é a comunicação social do governo, a SECOM, depois da entrada do Sidônio Palmeira, e por que, na sua avaliação, a EBC continua do mesmo jeito, não foi tocada por essa nova gestão? Leandro, eu vou tentar ser rápido na resposta. Olha, eu acho que a comunicação do governo, depois que Sidônio Palmeira subiu, melhorou. Melhorou bastante, em vários aspectos. Mas aí também eu vou ser sincero. Diante da nulidade que era antes, melhorar também não significa muita coisa. Porque certo. Com Pimenta foram 2 anos perdidos de comunicação de governo. Isso aí não é possível que o Lula não reconheça. Ele colocou uma pessoa errada que atrasou em 2 anos a comunicação do governo. Então, bom, mas melhorou. Mas eu acho que ainda tem muitos erros de uma visão equivocada. É uma visão que não é assim só da SECOM, é uma visão de grande parte do governo, de que os problemas de comunicação do governo se resolvem com marketing eleitoral e com publicidade. Quando a questão, para mim, é muito mais profunda, envolve um sentimento, não é questão de ficar mostrando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, que vai mudar a comunicação do governo. É uma percepção que as pessoas têm. Uma percepção. Eu acho que o governo ainda não entendeu isso e acha que enchendo publicidade e fazendo essa última fala do Lula na televisão, aquilo não é comunicação de governo, aquilo é campanha eleitoral. Isso aí eu vou ter que concordar com o que a direita fala. Aquilo não é um programa de um presidente da República se dirigindo à população. É uma campanha eleitoral, com estética de campanha eleitoral. Isso é ruim para o governo. Eu critico porque isso é ruim para o governo. Porque a estética de campanha eleitoral feita pelo governo não dá credibilidade. As pessoas olham aquilo como campanha eleitoral e veem campanha eleitoral de uma maneira diferente que vê um estadista se dirigindo a elas. Então, assim, isso aí dá para desdobrar bastante, né? Mas não é o caso. Então, eu acho que tem alguns erros que permanecem. Né? O governo vai melhorar, não tanto pela comunicação, vai melhorar sendo mais firme, sendo mais menos frágil na sua. Essa coisa do loop, por exemplo, isso não podia acontecer. O loop tinha que cair no primeiro dia, aí deixa arrastar uma semana de desgaste, de coisa. Os aposentados até hoje não disse como é que vai devolver o dinheiro dos aposentados. É isso que prejudica a imagem do governo. Não é só uma questão de comunicação. A comunicação depende das políticas públicas. Ela não existe sozinha. Agora, para falar da EBC, eu acho, minha opinião, eu não entendi como é que entra um novo ministro e deixa a SECOM praticamente do jeito que estava.
Primeiro, mostrou que não conhece a SECOM. Só mudou um cargo. Aliás, tirou uma pessoa que vinha tendo uma atuação mais positiva, que era a diretora-geral, Isso. em relação ao conjunto, para colocar uma pessoa ligada lá vamos dizer, à comunicação da Bahia, né, que já era diretor de operações. Não estou entrando no mérito da TVE da Bahia. Até porque eu conheço, passou a diretor-geral. O presidente é o mesmo. Os outros diretores são o mesmo. E a EBC, na minha opinião, qual é o problema? Eles enxergam a EBC exclusivamente como os canais GOV, os canais de governo, para divulgar as coisas do governo, de uma maneira muito sofrível. Então, eu não sei se são tantos problemas que o governo tem, que a EBC ficou em segundo plano, ou se não entendem direito qual é o papel da EBC, não entendem a luta cultural que a EBC pode fazer. A EBC não é só uma questão de notícia, é uma questão Sim. também de disputa cultural que ela pode travar, que ela pode ter. Então, não adianta você fazer um programa e levar o Boni para defender a televisão privada e dizer que a televisão pública não deve existir. Entendeu? Isso não faz sentido. Então, assim, eu acho que a comunicação melhorou bastante. Hoje você sente um comando na comunicação, mesmo quando erra, mas há um comando, há uma linha, há uma estrutura. Eu acho que melhorou, não tenho dúvida que melhorou. Eu acho que até a imagem do governo um pouco melhora com isso. Mas eu acho que são muitos erros ainda, e uma falta, uma percepção de que o problema é marketing eleitoral. Não é. Marketing eleitoral é muito bom em eleição. Governo é outra coisa. Tá certo, então. Hélio Dolly, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui nessa sexta-feira, no meio do feriado, para conversar com a gente. É sempre uma honra e um prazer muito grande falar contigo, Hélio. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Leandro. Obrigado a você. Muito bom você ter voltado. Thalita também. E vamos em frente. Tá joia. Obrigadíssimo, Hélio. Um abração para ti. Tchau, tchau. Até a próxima.